Bom dia, é uma alegria estarmos reunidos para honrar e glorificar o Senhor nosso Deus. Esperamos que todos estejam bem. Sabemos que tem muitos dos nossos irmãos que têm contraído o vírus. Então, continuemos orando. São vários. Vamos estar orando, então, pelos irmãos que estão nessa situação. Irmãs, como a irmã Zuíla, irmã Helena, Leila. Por isso, o pastor Jaime hoje não veio, né, está ali na sua quarentena. Oremos pela família, oremos por vários outros irmãos também, que ou tiveram ou estão doentes, para que o Senhor esteja confortando e dando saúde. Oremos pelo seu Humberto, que vai fazer uma cirurgia no joelho, e são muitos pedidos. Então, vamos lembrar de orar durante a semana. Participe do culto de oração, aqui é só um lembrete, mas o culto de oração tem sido muito gostoso, apesar da distância. Muitos irmãos têm colocado ali seus pedidos, agradecimentos, compartilhamentos, e certamente a igreja tem orado. Mas graças a Deus, porque temos esse tempo, hoje pela manhã, onde nós podemos meditar na palavra do Senhor, e hoje, pelo calendário que nós temos, um calendário romano, é o domingo chamado Domingo de Ramos, seria o dia da entrada do Senhor Jesus Cristo, ali em Jerusalém, para a última semana antes da cruz, onde o Senhor Jesus seria extremamente perseguido e passaria por muitos sofrimentos. Nessa semana, como nós já estudamos, o Senhor Jesus Cristo pregou intensamente no templo, em Jerusalém, e fez muitos sinais, mostrando que ele era e é o Messias. Hoje nós já estamos num momento muito difícil da vida do Senhor Jesus Cristo, que é o momento da sua prisão. Isso nós observamos lá em Lucas, capítulo de número 22, do verso 47 ao verso 53. Perdão. Os outros evangelhos apresentam também o momento da prisão do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que Jesus, ele se preparou, orando ali no Getsêmani, sofrendo, angustiado e triste, profundamente triste, a vontade de Deus. Na oração de Jesus fica muito claro que ele queria fazer a vontade do Senhor, mas triste e angustiado, em agonia, porque ele iria beber o cálice da ira de Deus. A ira de Deus reservada aos pecadores, ela foi dada a Jesus, foi colocada sobre Jesus no momento em que o Senhor foi morto numa cruz pelos nossos pecados. Por isso a salvação é somente no nome do Senhor Jesus Cristo. Não há religião, igreja ou outro nome que nos leve até Deus. Não há vários caminhos a Deus, só há um caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos observar outro relato muito difícil na vida do Senhor Jesus, mas perceba que Jesus aqui nesse texto que nós vamos ler em Lucas 22, 47, ele demonstra uma paz, um amor, um controle da situação, diferente do Senhor Jesus no Getsêmani. Ali Jesus se fortaleceu, Jesus estava, como falamos, muito triste, sofrendo, e ele buscou forças no Senhor. Irmãos, só esse entendimento do texto anterior do Getsêmani para o que nós vamos estudar hoje, já nos traz uma grande lição para as nossas vidas. Primeiro, obviamente, tudo que Jesus sofreu na cruz pelos nossos pecados. Então, por conta disso, devemos amá-lo, né? Se possível, incondicionalmente, o que é difícil para nós seres humanos. Mas outra grande lição é que o Senhor Jesus, ele se preparou para o seu sofrimento, orando. E nós temos que ter isso em mente. Nós temos que nos preparar para as tribulações, perseguições, dificuldades da vida. Como? Oração. Algo que negligenciamos muito nas nossas vidas. Nesse tempo de pandemia, nós temos muita oportunidade para orar, principalmente aqueles que estão isolados em casa, ou até mesmo você que ainda está trabalhando, graças a Deus, mas temos oportunidade para orar. Mas vamos ler Lucas 22, verso 47. Diz assim: falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor,
feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. E essa é a ideia. Jesus enfrenta a hora e o poder das trevas. E nós temos que aprender com o Senhor Jesus Cristo, como nós também vamos enfrentar as trevas quando elas chegam na nossa vida. Jesus, o Filho de Deus, passou por momentos difíceis por amor a todos nós. Nós também passaremos por momentos difíceis na nossa vida. E o desafio é esse, é passar por esses momentos difíceis por amor aos que estão ao nosso redor, mas principalmente por amor a Deus, como Jesus também passou aqui por amor ao Senhor e ao cumprimento da sua vontade. Vejamos como Jesus agiu quando foi preso, nesta hora terrível das trevas na sua vida. Foi preso, tratado como um bandido, sendo que Jesus não cometeu nenhum crime. Observemos hoje, então, 3 posturas de Jesus. Vamos observar 3 posturas do Senhor Jesus no momento da sua prisão por amor a Deus e a todos nós. Primeiro momento, Jesus ficou perante os seus inimigos. E Jesus perante os seus inimigos, ele é traído. Momento de traição. Jesus só foi preso por conta desta traição. Vem a traição, prisão, julgamento injusto e a própria crucificação, que é o ápice do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Olha então que em Lucas 22, verso 47, nós lemos assim: falava ele ainda quando chegou uma multidão. Então Jesus ainda estava falando no Getsêmani, talvez Jesus estivesse proferindo as últimas palavras, dizendo: olha, levantai-vos e orai para que não entreis em tentação, no verso 46, ou talvez Jesus estivesse dizendo: pronto, acordem, chegou a hora, agora é o momento, né? Momento de quê? Da hora e do poder das trevas. As últimas palavras de Jesus aos seus discípulos ali naquele momento do Getsêmani, e então chega uma multidão. Parece que tudo foi muito bem cronometrado dentro do plano de Deus, parece não, realmente foi. E então chega uma multidão de pessoas. Para prender Jesus não foram só alguns guardas ou poucas pessoas, mas uma multidão. E quem vinha à frente? Um dos 12, o chamado Judas. Veja a impessoalidade que Lucas dá a Judas. O chamado Judas, forma de desdém pelo jeito que Judas traiu Jesus. Ele estava à frente, guiando a multidão para mostrar o local exato onde Jesus estava. Como Judas sabia o local exato, né, visto que ele saiu antes, né, deles irem para o Getsêmani, no momento da ceia, talvez antes mesmo da ceia começar, Judas sai e vai trair o Senhor Jesus Cristo, vai vendê-lo ali, e então entendemos que ele foi preparar toda essa multidão, junto com as autoridades judaicas, para prender Jesus, no momento onde Jesus estava orando. Imagine, você vem para o culto de oração, e quando termina o culto de oração, vem uma multidão lhe prender. Pelo quê? Você não fez nada de errado, você não cometeu nenhum crime, nenhuma injustiça, absolutamente nada, né? Vamos ver que Pilatos, ele entende muito bem o motivo das autoridades judaicas de prender Jesus. Pilatos entende que foi por inveja, realmente inveja, e também por verem seus lucros sendo ameaçados por conta da pregação verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Observe então o Evangelho de João, capítulo 18, verso 1. Veja como Judas conhecia bem aquele local chamado Getsêmani. João 18, verso 1 diz: tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, exatamente aqui o jardim do Getsêmani. E aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Não foi a primeira vez que Jesus foi ao Getsêmani com seus discípulos. Outros momentos,
Jesus se reuniu ali com os 12 para orar. Era o típico local de oração deles. Era um local de comunhão, de oração, de alegrias. E Judas macula esse lugar, trazendo essa multidão para prender o Senhor Jesus Cristo. Veja como Judas estava realmente possuído por Satanás, dominado pelo mal, num interesse financeiro e egoísta, porque ele vende o Senhor Jesus Cristo, as informações, ele quem procura as autoridades para passar as informações de onde Jesus estaria. Era um local de comunhão e de alegria, de oração, se tornou um local da hora e do poder das trevas. Veja que no Evangelho de João, capítulo 13, verso 30, nós lemos: ele tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Já era noite, quando Judas sai da ceia do Senhor para preparar essa multidão para prender Jesus. Era tarde da noite, quando Jesus sai do cenáculo e vai para o Getsêmani orar, e passar um bom tempo em oração ali. Então este momento da prisão de Jesus foi à noite, altas horas da noite, muito provavelmente depois de meia-noite, 1h no nosso horário, Jesus estava sendo preso ali por aquela multidão. Olha ainda João 18, verso 3, para a gente entender o que estava acontecendo e perceber Jesus recebendo Judas, no momento aqui da prisão, e recebendo aquela multidão. Olha que Jesus está aqui diante dos seus inimigos, sendo traído. Olha João 18, verso 3. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Então aqui nós temos um relato do Evangelho de João bem específico de quem era essa multidão. Lucas não deixa tão explícito assim quem era a multidão, mas João destaca. Havia uma escolta, havia uma guarda, não é a mesma coisa. Nós vamos entender aqui que a escolta ela é romana, a guarda é a guarda do templo, é uma guarda de judeus, são soldados judeus. Então nós temos aqui um misto. Temos soldados romanos e soldados judeus. Junto deles vinham os principais sacerdotes e os fariseus. E Marcos ainda acrescenta o detalhe de que vinham os escribas também. Ou seja, os representantes do sinédrio. O sinédrio era representado por sacerdotes, fariseus e escribas. Os sacerdotes vinham dos saduceus. Então nós temos saduceus, fariseus e escribas representados nesta multidão, muito provavelmente numa ordem, uma possível ordem aqui, dentro da multidão, eles estavam atrás. Vinha Judas, os soldados e as autoridades judaicas lá atrás. E Jesus se dirige a todos eles. Vamos perceber que Jesus agora está tratando diretamente com seus inimigos de modo geral, mas ele trata com Judas, trata com a guarda e trata com as autoridades judaicas. O sinédrio aqui estava envolvido. O sinédrio aqui, ele pediu autorização romana para prender o Senhor Jesus Cristo, visto que eles não podiam agir sozinhos sem os romanos consentirem. Interessante aqui que esta escolta, chamada escolta, era 10% do que seria uma legião romana, segundo alguns dados arqueológicos. 10% de uma legião romana implicaria 600 homens. Uma legião romana, quando ela estava intacta, né, quando ia para a batalha completa, ela era formada por 6.000 soldados, 6.000 legionários. 10% dava aí 600 legionários. Esses 600 soldados ficavam na Torre Antônia, que ficava perto do templo de Jerusalém. Só que, obviamente, nesse momento da prisão de Jesus, não foram os 600 soldados. Foram muitos, mas não todos, porque aquela fortaleza chamada Torre Antônia, fortaleza romana, ela não poderia ficar desguarnecida. Perceba então o aparato que foi utilizado para prender o Senhor Jesus Cristo. A guarda do templo, uma escolta não completa, mas com muitos soldados romanos, além das autoridades do sinédrio, e à frente vinha o traidor. Isso dá para você compreender o que estava acontecendo. Parece quase certo que Pilatos deu a permissão para que os judeus prendessem Jesus. É muito provável que Pilatos já sabia e tenha dado essa permissão. A gente percebe isso pelo texto de Mateus 27, verso 17.
Diz assim: estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Essa parte final do versículo é o que nos interessa aqui, para entender que Pilatos foi quem provavelmente deu a autorização para eles levarem uma escolta romana e prenderem Jesus ali. Ele tinha esse entendimento que as autoridades judaicas, por inveja, queriam Jesus preso e morto. Observe então que esta multidão viera prender Jesus, né, e viera de uma forma muito organizada. Primeiro Judas, o traidor, depois as guardas, a guarda do templo, a escolta romana e as autoridades ali judaicas. Olhe Lucas, capítulo 22, verso 50. Lucas 22, 50. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Esse servo do sumo sacerdote, nós sabemos que é Malco, João deixa isso muito claro, João capítulo 18, verso 10, ele representava o sumo sacerdote aqui, era um levita. Essa guarda do templo era uma guarda formada por levitas. Então veja bem, os sacerdotes, aqueles da tribo de Levi, estavam aqui prendendo o Messias. Que ironia, que contrassenso. Tudo isso porque as autoridades judaicas estavam completamente desviadas da sua missão, desviadas do seu propósito. Eles não enxergavam em Jesus o Filho de Deus, o Salvador, o Messias. Eles viam em Jesus uma ameaça. Por quê? Porque Jesus pregou a palavra revelada do Senhor, a palavra de Deus no Antigo Testamento. Interessante também que quando foram prender Jesus, eles foram com espadas, foram com porretes, né, bastões de madeira ali para bater, foram com lanternas e com tochas acesas ali. Então, que ironia enorme. Foram prender o príncipe da paz com espadas, né, com armas para prender um bandido, e foram prender também a luz do mundo, com tochas no meio da escuridão. Isso nos mostra, de maneira até poética, né, como foi trágico o que aconteceu aqui. O Senhor Jesus Cristo, aquele que realmente veio promover a paz com Deus, e certamente a paz entre os homens, obviamente, dentro de um contexto de pecado. O Senhor, que é a luz no meio das trevas, foi ali buscado por um exército quase para prendê-lo naquele instante. Lá no Evangelho de João, capítulo 7, verso 32, nós percebemos um relato muito interessante, que nos explica por que Judas e os sacerdotes, fariseus e escribas chamaram a guarda romana. Eles tinham a guarda do templo, eles tinham a autorização de Pilatos, mas nesse momento, os sacerdotes não confiavam na própria guarda do templo. Da mesma forma, eles foram prender Jesus à noite, exatamente porque eles temiam a multidão. A multidão poderia defender Jesus e a prisão não daria certo. Então veja que foi um esquema muito bem elaborado. Lá em João 7,32, veja por que eles não confiavam mais na guarda do templo, na própria guarda judaica. Lá em João 7,32 nós lemos: os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Isso já no Evangelho de João capítulo 7, Jesus pregando suas mensagens maravilhosas sobre o reino de Deus, mensagens contra o pecado, acerca da salvação e dele ser o Salvador. Os fariseus e os sacerdotes já mandaram prendê-lo, mas não deu certo esta primeira prisão de Jesus. Por quê? Olha o verso 43, João 7, 43. Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque não era o momento. Primeiro, não era a vontade de Deus Jesus ser preso neste momento. Tudo tem um tempo certo para o Senhor. Até a hora das trevas tem o tempo apropriado. Não era para Jesus ser preso aqui. Essa é uma resposta e corretíssima. Mas também tem um entendimento humano. Verso 45. Voltaram, pois, os guardas, que são os guardas do templo, esses mesmos guardas aqui que foram, não exatamente os mesmos, mas era a mesma guarda, a mesma instituição militar dos judeus,
que foi prender Jesus aqui em João 7 é a mesma que foi prender Jesus em Lucas capítulo 22 e João capítulo 18. Olha então o que é que esses guardas dizem. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Por que vocês não prenderam Jesus? Estava lá, era só pegar, o que foi que houve? Verso 46, responderam eles: aguarda, jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Entende? Então eles ficaram deslumbrados com a pregação de Jesus. Não sabemos se alguns deles se converteram ou não, mas o fato é que esta guarda não era mais confiável. Por conta disso, né, as autoridades judaicas chamaram a escolta romana para garantir, dessa vez, Jesus será preso. Perceba, irmãos, então, a estratégia, né, das trevas para prender o Senhor Jesus Cristo. Esta era a vontade de Deus, porque só assim Jesus morreria numa cruz para nos salvar da condenação dos nossos próprios pecados. Mateus 26, 47 diz também: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Grande multidão, grande turba com espadas e porretes. Isso era uma atitude extremamente exagerada. Obviamente, a primeira prisão não deu certo, aquela lá em João capítulo 7, então eles vieram agora muito mais preparados. Agora vamos levar Jesus, por quê? Porque ele está estragando o nosso comércio aqui em Jerusalém, ele está estragando, atrapalhando a nossa vida, a vida numa religiosidade fria, onde nós, pensavam as autoridades judaicas, lucramos com a incredulidade do povo. E eles lucravam mesmo. Isso é muito parecido com o que acontece hoje no meio evangélico no Brasil, no mundo, em outras partes. Quantas igrejas que não são igrejas, pastores que não são pastores, bispos e apóstolos estão lucrando com a fé das pessoas e lucrando de um modo errado. De modo que a igreja verdadeira é acusada de ser do mesmo jeito. As pessoas colocam todos no mesmo balaio, como se todo evangélico fosse ladrão e interesseiro. Temos cuidado, porque sabemos que não é assim, e temos cuidado em entender e compreender o que é uma igreja. O Senhor Jesus Cristo aqui, ele não atingiu ninguém, nem estava atingindo as autoridades judaicas diretamente. Jesus estava pregando o evangelho. Obviamente, o evangelho afetou a vida do povo, afetou muitas pessoas, muitos se converteram e atrapalhou o projeto destes falsos religiosos. Jesus, perante os seus inimigos, ele é traído aqui nesse momento. E como Jesus reage a essa traição, é a segunda postura de Jesus. Jesus perante o traidor. Como Jesus age perante o traidor que é Judas? Olha ainda Lucas 22, verso 47 e 48, de novo. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, é muito claro isso, um dos 12, não foi outro discípulo qualquer, foi do círculo íntimo de Jesus. Um dos 12, o chamado Judas, vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Foi assim que Judas entregou o Filho de Deus. Judas poderia ter escolhido outro sinal. Judas poderia ter dito: olha, aquele a quem eu apontar é Jesus, né? Olha, aquele a quem eu der um tapinha nas costas é Jesus, né? Aquele a quem eu chegar perto é Jesus. Mas não, ele escolheu o beijo, né? Um cumprimento íntimo ali de dois amigos. Verso 48, Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Entre o verso 47 e 48 tem muitos detalhes que o Evangelho de Lucas não apresenta, mas os outros evangelhos apresentam, e nós vamos observar isso aqui. Uma das razões para Judas beijar Jesus, muito provavelmente, é porque era escuro, né? Então tinha que ser muito claro quem era Jesus. O Evangelho de João nos apresenta um relato que nós não vamos observar hoje por ser extenso. Quando estudarmos o Evangelho de João, vamos observar esse relato, ainda em João 18, onde Jesus por 2 vezes se apresenta: eu sou Jesus, né? Se pergunta lá na guarda: quem é Jesus? Sou eu, sou Jesus.
Parece que os guardas não acreditaram, porque ele se entregou muito pacificamente. Talvez os guardas imaginaram Jesus um revolucionário, um homem de guerra, belicoso, como Barrabás ou outro Zelote. Abrindo um parênteses aqui, tem um grupo de acadêmicos no mundo que defende que Jesus é um zelote, foi um zelote, na verdade, e que queria a independência de Israel, né, dominada pelos romanos, queria a independência de Israel dos romanos, e militava por isso. Um zelote jamais se entregaria como Jesus se entregou. Um zelote batalharia, um zelote tentaria fugir, né, atacaria a guarda romana, mas não. Jesus simplesmente disse, sou eu. Aí o guarda pergunta de novo, no relato de João, capítulo 18, mas quem é Jesus mesmo? E Jesus diz, aqui, sou eu sou Jesus. Né? E os guardas o prenderam, mas como pode? Como ele se apresenta de uma maneira tão pacífica, ele vai ser preso, provavelmente morto, e ele se entrega calmamente dessa forma. O Senhor Jesus Cristo, neste relato, perceba, ele está muito seguro. Ele tem o controle da situação. E ele deixa isso muito claro no versículo 53. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Isso está determinado, Jesus sabia. Deus planejou tudo isso. E o Senhor confortou Jesus no Getsêmani, e através daquele período de oração, Jesus se fortaleceu na graça e no poder de Deus para enfrentar esta hora. Temos que aprender isso. Não existe um momento nesse mundo onde não passaremos por aflições e sofrimentos. Não existe. Eu não estou dizendo que a vida toda é de aflição e sofrimento, mas existirão momentos nas nossas vidas, e vão acontecer, onde eu e você passaremos por extrema dificuldade, e passaremos bem para a glória de Deus, e amando os que estão ao nosso redor, se nós nos dedicarmos a uma intimidade com Deus. As pessoas hoje na modernidade procuram força na terapia, procuram força nas ciências da psicologia, ou em outros tipos de abordagens de relaxamento ou coisa parecida, para encontrar força emocional e psicológica para enfrentar as dificuldades. Tudo mentira. Isso não funciona. Não funciona porque nenhuma dessas atividades ela atinge o pecado, e muitas vezes as nossas grandes aflições são motivadas por pecados dos outros ou pecados nossos mesmos. Nós temos que aprender a enfrentá-los no poder de Deus, como Jesus aqui. Veja o Jesus quando está sendo preso e o Jesus no Getsêmani. É o mesmo Jesus, só que lá ele se derrama aos pés do Senhor, apresenta sua tristeza e angústia e suplica a Deus para que Deus o conforte, e Deus o conforta. Aqui Jesus, ele tem o controle da situação. Jesus não vai correr, Jesus não vai fugir, Jesus se entrega. Mas Jesus exorta a Judas. É com um beijo que tu traz o Filho do Homem. Em Mateus 26, verso 48. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal, aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. Esse era o sinal, um beijo. Mateus 26, 49, e logo aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve mestre, e o beijou. Perceba que em Lucas 22, 47 e 48, não tem esse cumprimento. Mateus destaca. Judas chega como se fosse um amigo. Salve, mestre! E dá um grande beijo em Jesus. Olha, o termo grego para o vocábulo do verbo aqui para beijar, e para nós isso não vem de modo significativo, porque é uma tradução, mas na língua original, o sentido de beijar ali, Judas beijando Jesus, ele não deu um simples beijo. Judas deu vários beijos em Jesus, é o que o texto diz. Ele beijou várias vezes, e ele tratou Jesus como um amigo. Olha o tamanho da ironia do traidor. Por isso até hoje Judas, ele é o emblema de quem trai. Ele traiu sordidamente, ironicamente. Não foi um simples beijo, foram vários beijos, né, no rosto de Jesus, e isso reforça o quanto foi terrível
esse momento da traição, mas Jesus estava preparado para tudo isso. Olha Marcos capítulo 14, verso 44. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. E chegou com alegria para Jesus, e ia entregar Jesus à morte. Talvez Judas não imaginava que Jesus iria ser morto, mas é muito provável que sim. Então ele chega com alegria: salve, mestre. E então o beija várias vezes ali. Verso 46, então lhe deitaram as mãos e o prenderam. E aí vem o verso 48, Lucas 22, 48. Jesus, porém, lhes disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Como você foi capaz? É como se Jesus estivesse dizendo isso. Como você foi capaz de me trair? Qual mal eu fiz para você? E o mais relevante aqui: eu sou o Filho do Homem. Você entende isso? Olhe Mateus 26, 50, para completar o texto de Lucas 22, 48. Mateus 26, 50 diz: Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Mateus complementa, quando Judas está chegando, então Jesus diz: amigo, para que vieste? E então Judas se aproxima e diz: salve, mestre, e o beija várias vezes. Que ironia e perversidade de Judas. E ainda no verso 50, Mateus 26, 50, nisto aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Muito provavelmente, Jesus, já preso pelos soldados, disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E aqui é significativo entender quem é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Mas antes de falar, olha Mateus 26, 14. Mateus 26, 14, a gente entende o que motivou Judas a entregar Jesus. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs. Foi Judas que foi lá e propôs trair Jesus. Quem me quereis dar, e eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Então, Judas entregou Jesus por dinheiro. Ele cuidava da bolsa, ele era de extrema confiança. Os 12 colocaram em Judas a responsabilidade de cuidar do dinheiro do grupo, para comprar alimento e hospedagem e tantas outras coisas, pagar hospedagem e tantas outras necessidades do grupo ali. Mas ele roubava da bolsa, já vimos isso em outro texto, e ele ficou extremamente decepcionado com aquele perfume caríssimo usado para ungir Jesus. Ele ficou revoltado com aquilo porque poderia ser vendido e ser dado aos pobres. Mas óbvio que Judas não se preocupava com os pobres. Ele queria pegar parte daquele dinheiro para ele. Perceba a corrupção, como o dinheiro perverte a mente das pessoas. Principalmente aqui, Judas. E Judas traiu Jesus por dinheiro. Temos que ter cuidado para não fazer o mesmo. É muito fácil trairmos o nosso Salvador por causa das coisas materiais. Talvez você subestime isso, mas observe bem, temos que estar atentos para não trocar as coisas de Deus e o próprio Deus por recurso financeiro. Sabemos que precisamos do dinheiro para viver. Sabemos que em si não é mal ou pecado ter dinheiro, mas o amor ao dinheiro provoca o que aconteceu aqui na vida de Judas. Ele amou ter as coisas tanto que entregou o próprio Salvador. Nós podemos deixar Jesus de lado por causa de dinheiro, quando deixamos de ler a nossa Bíblia por causa de trabalho para ganhar dinheiro. Então estamos querendo mais o recurso, o dinheiro, do que o próprio conhecimento de Deus. Ou quando deixamos de vir aos cultos, quando são presenciais, para trabalhar, né? Quantos trabalham domingo após domingo e não tem tempo para Deus, para cultuar e adorar a Deus. E a desculpa é: mas é o meu trabalho. E aí certamente vão dizer para mim: e o senhor vai me sustentar? Vai pagar minhas contas? E eu vou dizer: não vou pagar suas contas. Mas você só paga suas contas porque Deus quer. Porque é provisão de Deus
E se você não tem tempo, espaço para Deus na sua vida, nem vida devocional, vida de oração, dia para cultuar a Deus com a igreja do Senhor Jesus Cristo, será que você não está também traindo Jesus por causa de dinheiro, deixando Jesus de lado, traindo tudo que Jesus fez na cruz por você e por mim? Observe bem, Judas traiu o filho do homem por dinheiro. Filho do homem é uma expressão que para nós, em língua portuguesa, parece meio vazio. O que é um filho do homem? É um homem, mas não. Filho do homem é uma expressão do Antigo Testamento, das mais relevantes para mostrar quem é o Messias, quem seria o Messias que viria para morrer pelos nossos pecados. Quem era essa pessoa? E nós observamos isso em alguns versículos do Antigo Testamento. Daniel, capítulo 7, verso 13. É um dos relatos mais claros sobre quem é o Filho do Homem. Lá em Daniel 7,13, numa das visões de Daniel, nós lemos: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O ancião de dias é o Pai. O Filho do Homem é Jesus, o Filho. O Filho do Homem é aquele que vem para dominar sobre tudo, para governar todas as coisas, segundo a justiça de Deus e o governo de Deus. Todos os homens se subjugarão ao Filho do Homem. O reino dele não vai terminar. É interessante, só observando essa visão de Daniel no capítulo 7, Daniel, antes desse texto, teve a visão dos 4 grandes impérios, da Babilônia, da Medopérsia, do Império Grego e do Império Romano. Todos esses impérios iriam passar, e chegaria um império que não passaria, um reino que não passaria, o reino de Deus. E quem governa nesse reino? O Filho do Homem. E Judas sabia disso. E Jesus claramente diz no verso 48, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem, aquele que vai governar sobre tudo. Jesus está sendo amoroso. Jesus está exortando Judas para que Judas se arrependa do seu pecado. É como se Jesus dissesse: Judas, você é louco, você é maluco, você está entregando Deus para que os homens o prendam, você não tem noção. Arrependa-se, Judas. É o que essa pergunta está dizendo aqui. Jesus ama Judas nesse momento. E é uma oportunidade para você refletir como você age diante do traidor, dos traidores da sua vida, das pessoas que lhe decepcionam. Você age com ira, com revolta, com ódio, amargura, que é o normal do ser humano pecador? Ou você age com amor, tentando levar aquela pessoa ao arrependimento? Mas Jesus, ele fez isso porque é o Filho de Deus, certamente, mas não esqueça, ele passou a noite orando lá no Getsêmani, se preparando para o poder e para a hora das trevas. Não deixe de orar, lembre-se que é assim que nos preparamos, para ter uma vida que agrada a Deus e uma vida que vai, em muitos aspectos, superar as adversidades. Salmo 24, verso 7, um dos salmos que talvez seja cantado quando do retorno do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz o Salmo 24, verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus voltará, As portas do templo vão ter que aumentar. Aqui é uma metáfora, obviamente.
os portais que o povo passava debaixo desses portais, louvando a Deus com salmos, quando em peregrinação ia para celebrar a Páscoa, o dia da expiação, outras festas de adoração a Deus em Jerusalém, lá no templo. E aqui, esses portais tinham que se aumentar, tinham que se tornar portais eternos, porque o Rei da Glória iria e vai entrar novamente em Jerusalém. Jesus entrou em Jerusalém no chamado Domingo de Ramos, foi recebido pelo povo ali, com grande alegria, louvando e adorando. Em breve nós vamos perceber, não todos, mas grande parte do mesmo povo rejeitando o Salvador, o Rei da Glória, como Judas aqui, que traiu o Filho do Homem. Olha, Lucas 22, 49, na sua Bíblia. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita, mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. Vemos no outro evangelho, João, capítulo 18, do 10 ao 11, que quem estava com a espada era Pedro. E no seu desejo impulsivo de fazer alguma coisa, corta a orelha. É muito provável que não cortou totalmente, ela ficou pendurada de alguma forma. E então Jesus pega, toca na orelha de Malco. Em João 18 também vai dizer que o servo do sumo sacerdote era Malco, representando o sumo sacerdote ali, próximo de Judas. Então Jesus chega, toca e cura o seu inimigo. Já pensou você exortar e aconselhar o seu inimigo, como Jesus fez com Judas, né, indicando a ele que loucura você está fazendo? Mude sua atitude, arrependa-se. E aquele que vem prender Jesus, em breve Jesus vai ser maltratado, vão bater em Jesus, vão chicoteá-lo antes da crucificação. E como é interessante que Jesus cura a orelha ali de Malco. Talvez você diga: mas só Jesus pode fazer isso. Jesus é Deus, Jesus é amor, só Jesus tem esse tipo de amor. Nós não temos. Olha, se você pensa assim, você está indo contra a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que imitar a Deus, temos que imitar o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso padrão. Certamente nunca conseguiremos amar plenamente como Jesus, mas podemos nos esforçar ao máximo para ter esse tipo de amor que Jesus teve. Jesus perante o traidor, como ele agiu? Ele agiu com amor. No momento da prisão, Jesus amou todos aqueles que estavam contra ele. É assim que se vence, entende? Não se vence respondendo agressivamente. Não se vence revidando, guardando mágoa, planejando vingança, falando mal dos outros. Não é assim que se vence. A vitória é exatamente por meio do amor. Entendemos que Jesus aqui foi preso para ser levado à cruz e nos livrar da condenação dos nossos pecados. E é por isso que devemos fazer tudo por Jesus. Não podemos trocar Jesus por nada, nem por dinheiro, nem por lazer, nem por diversões, ou bens materiais, ou coisas dessa terra, nada. Jesus é o bem mais precioso da nossa vida. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso devemos agir como Jesus quando formos traídos. E ser traído não é fácil. Fácil é falar o texto bíblico, falar da atitude de Jesus, que foi maravilhosa e nos anima e nos motiva no momento da traição, quer seja por um amigo, por um parente, certamente é terrivelmente doloroso. E o que nós devemos fazer? Devemos nos preparar em oração e devemos agir em amor. Uma última postura do Senhor Jesus Cristo, dos versos 52 e 53, Jesus aqui está perante os religiosos. Como Jesus age perante os religiosos? Olha o verso 52. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saístes com espadas e porretes como para prender um salteador? Jesus mais uma vez os está exortando aqui. Vocês vieram prender um bandido? Vocês acham que eu sou um bandido? Quando cometi um crime? Quando fui violento com alguém? Verso 53. Diariamente estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim?
Veja, estava Jesus toda essa semana, todo dia, até a noite, lá no templo pregando, realizando milagres, sinais, mostrando que era o Messias. Por que não prenderam Jesus ali, certo? Porque eles não foram lá e o capturaram. Lucas capítulo 20, verso 19. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhes as mãos, pois perceberam que em referência a eles dissera esta parábola, mas temiam o povo. Eram covardes, eram políticos, religiosos e covardes. Eles não prenderam Jesus porque o povo poderia defender Jesus. Lá em João capítulo 7, a guarda não prendeu Jesus e eles não tomaram outra atitude. Eles não foram ao confronto direto, eles foram dissimulados, prenderam Jesus de madrugada, depois de meia-noite, aqui, como se Jesus fosse um zelote, um militante, um guerrilheiro. Jesus nunca fez isso, ele e os seus 11 aqui, obviamente, seus 11 apóstolos. Quem eram esses apóstolos? Pescadores, cobrador de imposto, convertido. Esses eram os... tinha um zelote no meio deles, convertido, mas que também não é mencionado como alguém irado e que estava indo contra a guarda aqui. Olha Lucas capítulo 22, verso 1. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. O medo deles era o povo. Os judeus se voltarem contra eles, perceberem as suas falcatruas enroladas e então os destituísse ou houvesse uma revolta ali. Interessante, relatos arqueológicos mostram o tamanho, foi descoberto recentemente, o tamanho do palácio do sumo sacerdote ali, daquele período do primeiro século, segundo século depois de Cristo. Era um palácio enorme, algo que não condizia com a função do sumo sacerdote, segundo o Antigo Testamento. O Sinédrio estava representado aqui, os anciãos, as autoridades de Israel, eram saduceus, fariseus e escribas. Eles estavam atrás na retaguarda, eles queriam garantir que desta vez Jesus seria preso e seria levado à condenação. Olhe Lucas, capítulo 22, verso 53. Jesus diz: diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Jesus reage de modo pacífico, Jesus reage de modo tranquilo. Eu estive com vocês toda essa semana, por que vocês vieram me prender à noite? Estava lá, era só me levar, não é verdade? Mas tinha o momento certo, a hora certa, e certamente eles estavam com medo das multidões. Jesus reagiu diante ali dos seus acusadores, dos seus inimigos, estes agora, os religiosos, falsos religiosos. Jesus age pacificamente, entregando-se de uma maneira tranquila. Como observamos no relato do Evangelho de João, os guardas perguntam, né, quem é o Jesus aí? Está aqui, pode levar. E perguntaram de novo, mas quem é Jesus? Sou eu. Jesus tinha o controle e Jesus pacificamente se entrega, porque depois do momento de oração, ele estava fortalecido para cumprir a vontade de Deus. Qual era? Beber o cálice da ira do Senhor. E ao final do verso 53, Lucas 22, 53, no fim, nós lemos: esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. É necessário que isso aconteça, Jesus estava dizendo. Por isso estou me entregando aqui a vocês. E esse é o momento das trevas, onde Jesus iria sofrer na cruz pelos nossos pecados. Importante, irmãos, lembrar o que é vitória aqui. Numa perspectiva humana, quem está olhando esta história de uma perspectiva puramente humana, Jesus foi derrotado. O movimento de Jesus não cresceu, poucas pessoas. Jesus foi preso como um bandido, nesse sentido foi injustiçado, mentiram sobre Jesus, caluniaram Jesus, apresentaram um Jesus bandido, criminoso, o que ele nunca foi. Mas Jesus foi calado para o matadouro. Perceba, o Senhor não se defendeu, ele permitiu que as mentiras fossem ditas. Tudo isso com o propósito de obter o quê?
a vitória. E a vitória de Cristo foi ser pregado na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. A vitória contra o pecado. Na nossa vida, nós temos que aprender o que é vitória. A vitória em Cristo não é ficar rico. A vitória em Cristo não é ter grandes posses, propriedades ou ter uma vida sem nenhum tipo de problema. A vitória em Cristo, primeiro, é você ser salvo no nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo, é você ter uma vida de santificação vencendo o seu próprio pecado. Essa é a vitória. E para vencer o pecado, muitas vezes, temos que sofrer a injustiça e ficar calados, para não envergonhar o nome de Deus no meio da sociedade que vivemos. Para sermos vitoriosos aos nossos próprios pecados que estão dentro de nós, temos que aprender a amar os traidores da nossa vida. Sem guardar mágoa, sem guardar rancor, sem vingança, mas com genuíno e puro amor que vem de Deus, ao ponto de amar os nossos inimigos com honestidade e sinceridade. Isso é vitória? E muitas vezes sabemos que não é fácil. Colossenses 2,15 fala da vitória de Jesus. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Na cruz, Jesus triunfou. Na hora das trevas, recebendo o juízo dos nossos pecados sobre ele, a ira de Deus sobre ele, Jesus triunfa, Jesus vence. Vence quem? Principados e potestades, os poderes das trevas, que aqui em Lucas 22 estão sobre Jesus, mas é porque a sabedoria de Deus é muito diferente da sabedoria humana. Jesus entendia que esse momento da prisão era necessário para a vitória contra o poder das trevas, para definitivamente esmagar a cabeça da serpente, como dito lá em Gênesis 3,15, a primeira profecia sobre o Messias. Óbvio que ainda não aconteceu na prática, Satanás sendo destruído e completamente condenado, mas no momento em que Jesus foi pregado na cruz, ficou mais perto o dia da condenação do maligno, e vai chegar quando ele for lançado para dentro do lago de fogo. Perceba o que é vitória. Vitória é quando há perdão, vitória é quando há amor. Essa é a vontade de Deus para nós, mesmo injustiçados. É claro que podemos nos explicar, é claro que podemos conversar, é óbvio, o contexto nosso é diferente aqui do Senhor Jesus Cristo, mas temos que entender que só seremos vitoriosos quando refletirmos o amor de Deus por aqueles que nos traem, por aqueles que são nossos inimigos, mesmo não os considerando nossos inimigos. Jesus, na hora e poder das trevas, ele glorifica Deus. Ele ama o traidor, ele age pacificamente diante daqueles falsos religiosos. Tudo isso porque Jesus nos amou. Por que Jesus foi preso aqui, traído? Por que Jesus enfrentou essa hora terrível? Porque ele nos amou. Era o único meio de nós termos salvação da condenação do inferno. Não terminou só na prisão, mas começa aqui, até chegar na crucificação. Tudo isso Jesus sofreu para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Aproveite este relacionamento. Desfrute do relacionamento com Deus. Faça valer tudo o que Jesus fez por você. Temos a salvação da condenação do inferno. Então, agora podemos viver em paz com Deus. Tenha momentos de oração com o Senhor. Dedique tempo para entender a Bíblia, a palavra de Deus. Leve o evangelho aos perdidos. Aqueles que não entendem a genuína mensagem do Evangelho do Senhor Jesus, que é tesouro, é um tesouro de Deus que você está dando para aquela pessoa. Que presente você está dando àquela pessoa a quem você proclama, prega o Evangelho para ela. Que o Senhor esteja nos abençoando, lhe abençoando, para que aprendamos com o Senhor Jesus Cristo o quanto Ele sofreu, sendo preso aqui, em breve, mais ainda na cruz, e o quanto o Senhor Jesus Cristo Ele fez, o quanto Ele fez para que nós tivéssemos oportunidade de amar a Deus e de viver a vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e nos guarde, que aproveitemos esta pandemia, momento de sofrimento, momento de dificuldade, para nos aproximar mais de Deus e glorificar a Deus. E Deus queira que no fim deste momento terrível em que vivemos,
a igreja de Deus seja um grande testemunho para aqueles que se perdem. Que o Senhor nos abençoe, que Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar e buscar mais uma vez conversar com o Senhor. Pai amado, te agradecemos muito por tua graça e misericórdia nas nossas vidas. Te louvamos pelo teu amor para conosco. Reconhecemos, ó Pai, o preço alto pago na cruz para podermos ter comunhão contigo, para podermos ter fé no Senhor, para podermos conversar com o Senhor em oração e ter a convicção de que o Senhor é a nossa rocha, a nossa salvação, a nossa proteção, soberano sobre tudo. Te louvamos, ó Deus, por tão grande misericórdia e graça nas nossas vidas. Senhor, não permite que sejamos cristãos frios, alheios a estas verdades. Nos ajuda a estarmos na nossa intimidade, te buscando profundamente, dedicando tempo a orar, dedicando tempo a te conhecer. E usa, ó Pai, a tua igreja para testemunhar as trevas que estão ao nosso redor. E que o Senhor salve muitos para a honra e glória do teu nome. É o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te fortaleça, que tenhamos um bom almoço e à tarde, às 17 horas, teremos nosso novo encontro para adorar a Deus, meditar no Senhor, para cantar a Deus também em adoração. E quem quiser pode assistir posteriormente às 18h30, estará gravado. Deus abençoe a todos e um bom dia.